Irmãos, em Provérbios, no capítulo 18, verso 24, a palavra diz que o homem que tem muitos amigos pode se alegrar, pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Agora, Filipenses 2, o verso de número 25, nos diz assim a palavra do Senhor: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Deus e Pai, a Tua palavra lida, eu lhe peço que venha falar a cada um dos nossos anseios, das nossas ansiedades, que o nosso coração receba a Tua palavra, conforme a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Outro dia eu ouvi uma história intrigante de um determinado pastor. Ele morava na zona rural, isso já tem uns 40 para 50 anos, e esse pastor tinha um tio que era mais novo do que ele. E lá na zona rural passou um jovem, amigo do seu tio, esse tio tinha uns 19 para 20 anos, e o convidou para ir a um baile. E aquele moço naquela tarde não queria ir para o baile. Mas o moço insistiu: você é meu amigo, eu estou indo para a festa, você precisa ir comigo. Então aquele moço arriou o cavalo e os dois então foram para o baile. Quando deu 1h30 da manhã, aquele moço saiu do baile com a ajuda de alguns colegas e voltou para casa baleado, e ele gritava assim: gente, não me deixe morrer. Mas ele não resistiu, e quando chegou em casa ele morreu nos braços da mãe. E aquele colega que havia levado esse jovem para o baile, contou-se depois que no momento da confusão, por causa de uma moça que ali estava, de uma dança, alguém sacou a arma e atirou nesse jovem que acabou morrendo. E aí alguém disse assim: fulano de tal é amigo dele. E ele então, a arma embicada para o outro sujeito que era tal amigo, e perguntou: você é amigo de fulano? E ele disse: não, eu não sou amigo de fulano. Que amigo? Amigo da onça. Não faz muito tempo eu ouvi outra história de um outro pastor, reverendo Sebastião Arruda, de São Paulo. Quando ele fazia o seminário lá pela década de 70, havia um jovem do Nordeste, e este jovem do Nordeste, muito pobre, muitas dificuldades, aquela época era uma época muito mais difícil que hoje, de locomoção e etc. E aquele jovem recebeu lá no seminário uma carta, dizendo que o seu velho pai estava enfermo, havia falecido, e também já havia sido sepultado. Então aquele rapaz recebeu a carta pelo correio pela manhã. Quando abriu e leu, ele ficou muito entristecido e chorou. O diretor do seminário parou todas as atividades e foi lá, abraçou aquele jovem, orou com ele. Os professores do seminário pararam todas as atividades, foram lá e abraçaram aquele moço e prestou a ele os seus sentimentos. Tudo aquilo foi muito importante. Mas esse jovem contou depois que uma pessoa, um colega de turma, o impressionou muito e o marcou para a vida toda. O que esse jovem fez? Simples. Esse jovem ficou com ele durante todo aquele dia e não disse uma palavra sequer, apenas estava perto. Quero dizer para os irmãos nessa noite que a companhia das pessoas, ela é muito importante. A companhia das pessoas que nós amamos, ela é imprescindível. Nós não conseguiremos viver e viver bem sem as pessoas que nós amamos por perto. Paulo escreveu aos Filipenses, estando preso em Roma, mais ou menos no ano 60 de nossa era. Essa igreja de Filipos era uma igreja que Paulo amava, e Paulo escreve a essa igreja para corresponder aos anseios daquela comunidade, em resposta a tudo que aquela comunidade havia feito por Paulo. Paulo os ensina de várias maneiras, muitas lições, e ele iniciou uma lição com esses irmãos de Filipos, e eu comecei a falar dela domingo passado. Paulo queria que esses irmãos não preocupassem apenas com seus próprios interesses, mas que eles também se interessassem pelas dificuldades e necessidades de outros. Então Paulo citou o exemplo de Jesus.
ele citou o seu próprio exemplo. Paulo ainda citou o exemplo de Timóteo. Paulo disse assim: a ninguém tenho como Timóteo. Ele usa 4 exemplos, então falta um. Esse um é Epafrodito, esse amigo para toda a vida. E é disso que eu quero falar nesta noite. Primeiramente, irmãos, o relacionamento de Paulo com a igreja filipense. Se os irmãos lerem Atos 16, a partir do verso 9, os irmãos verão ali, naquela viagem missionária, como aquela igreja foi iniciada. Paulo à noite teve uma visão. Nessa visão lhe apareceu um varão macedônio, e esse varão dizia o seguinte: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu que aquilo era Deus, e ele então arruma a sua comitiva e ruma para Filipenses, ou para Filipos. E ele ali em Filipos, ele é preso. Paulo e Silas é preso, levado à prisão. Perto da 00h, eles cantavam ao Senhor, a prisão se abriu, um grande milagre foi feito, e ali foi iniciada uma igreja cristã. Era mais ou menos o ano 50 depois de Jesus Cristo. Paulo então iniciou aquela igreja, e Paulo amava aquela igreja. Lá pelo ano 56, ou seja, 6 anos depois da fundação dessa igreja e de muitas outras, Paulo está recolhendo recursos para ajudar os irmãos pobres da Judéia. E Paulo pede ajuda a muitas igrejas, as igrejas que podiam ajudar, para que eles pudessem levantar recursos para levar para os irmãos pobres. E aí Paulo diz a respeito desses irmãos, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele diz assim, segundo a palavra de Deus: em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Vocês deram muito. É isso que Paulo está dizendo. E como a sua própria, ou como a sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade. Não apenas pobres, mas eles eram muito pobres. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, Paulo está dizendo, vocês fizeram muito mais. E ele continua: deram voluntariamente, ou seja, vocês deram sem que lhe fosse pedido qualquer coisa. Irmãos, Paulo continua dizendo a respeito dos irmãos de Filipos: pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço. Imploraram-na para ajudar, que se fazia com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo está dizendo, vocês fizeram muito além, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles não deram apenas coisas, eles deram a si mesmos. Eu quero voltar esse texto com os irmãos. Irmãos, essa palavra é uma palavra que precisa ser lida com calma. Vamos ler. Diz assim: em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Ou seja, vocês deram muito. E aí Paulo vai dizer para eles que eles não eram pobres apenas, mas eles eram muito pobres. Ora, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Então vocês são pobres demais, mas vocês são generosos demais. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele continua dizendo ali na parte 3 do verso, ele diz o seguinte: ora, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo sei, eu posso testificar, e ainda acima do seu poder, vocês fizeram muito mais do que vocês podiam fazer. E ele encerra essa primeira parte dizendo: vocês deram sem que lhe pedisse, deram voluntariamente. Irmãos, dá para acreditar um negócio desse? Irmãos, dá. Essa não é uma igreja rica, não. Não é um povo que mora em Nova York, não. Irmãos, e Paulo diz ainda: pedindo-nos com muitos rogos. Sabe o que eles fizeram? Paulo não havia pedido ajuda para aquela igreja, havia pedido para muitas, mas para aquela não. Sabe por quê? Essa igreja era pobre demais.
Era muito pobre. Paulo então não pediu. Sabe o que eles fizeram? Eles brigaram com Paulo. Eles imploraram. Então Paulo está dizendo: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Vejam só, irmãos. E Paulo diz: e não somente fizeram como nós esperávamos. Depois que vocês decidiram ajudar, nós esperávamos de um jeito, vocês fizeram muito mais do que nós pensávamos. E aí Paulo continua dizendo: mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eles não dão apenas dinheiro, eles dão dinheiro e eles dão a própria vida em favor da obra. Paulo diz que eles eram abundantes na fé. Paulo diz que eles eram abundantes na palavra, que eles eram abundantes na ciência e no zelo. E agora Paulo fala o seguinte: vocês se tornaram também abundantes em amor. E Paulo se lembrou de que eles eram assim. Paulo se lembrou de 6 anos atrás, ou aqui neste caso de 10 anos atrás. Filipenses 4, o verso de número 15, nós lemos a palavra de Deus que nos diz: bem sabeis também vós, ó Filipenses, no primeiro, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós, ou vós somente. Só vocês foram liberais em dar e receber alguma coisa. Paulo tinha um relacionamento com a igreja de Filipos todo especial. Eles eram amigos e companheiros de Paulo. Vejam agora, além desse relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos, também os resultados deste relacionamento com a igreja e especialmente com o seu obreiro. Queridos, passaram-se 10 anos do dia em que Paulo fundou a igreja e a sua carta, a sua prisão em Roma. Irmãos, Paulo precisa de ajuda. Paulo está preso na sua prisão domiciliar. E aí nós nos perguntamos: quem vai recorrer? Ou Paulo vai recorrer a quem para ajudá-lo? Talvez Paulo pudesse recorrer à igreja de Corinto. Era má, a viagem não era demorada, e a igreja de Corinto era uma igreja próspera, rica. A cidade era muito rica, era uma metrópole. Corinto era uma cidade grande, abençoada. O povo era povo letrado, era gente instruída, era gente com posses, filósofos na igreja. Então Paulo poderia pedir àquela igreja, mas nem o nome de Corinto sai aqui na pena de Paulo. A igreja de Filipenses, ou de Filipos, quer ajudar o velho apóstolo. Paulo escreveu dessa prisão 4 cartas. Além de Filipenses, ele escreveu Filemão. No versículo 9, ele diz que ele era o velho Paulo. Então Paulo já estava ficando velho. Então ele se dizia velho. Então a igreja de Filipos quer ajudar o velho apóstolo que estava na prisão. Mas havia um problema gravíssimo, irmãos. Era mais ou menos 2.000 quilômetros de distância. Mais ou menos. Então, irmãos, o que a igreja faz? A igreja quer ajudar, a igreja precisa ajudar, a igreja deseja ajudar, mas há dificuldade, irmãos, em relação à geografia. Há uma dificuldade, irmãos, em relação a aquilo que eles desejavam e as possibilidades, o cumprimento real daquilo que eles desejavam. Então, o que eles fazem? Se levanta um homem dentro da igreja, chamado Epafrodito. Epafrodito é o homem que vai até Paulo. 2.000 quilômetros, ano 60 depois de Cristo. Epafrodito então arruma sua mala, pega o primeiro avião com destino a Roma. Não é assim? Capital para capital, perto. Não, irmãos. Ou ele pega o trem, ele pega um carro, ele vai a pé. Meses de viagem. Tinha parte de navios, mas basicamente a pé. A Bíblia não diz a respeito, mas possivelmente pela pobreza, não tinha muitos recursos, era a pé que se fazia estas viagens. A igreja então recolheu dinheiro para mandar para Paulo, e o Epafrodito então vai levar. Quando Paulo recebe, Paulo os escreve. Paulo escreve que se lembrava deles com alegria. Paulo diz o seguinte: olha, Deus é testemunha das saudades que eu tenho de vocês. Tudo que me aconteceu até agora, as prisões, as provações, os problemas, vocês não se preocupem, porque Deus foi glorificado nisso, e era plano de Deus que aqui eu estivesse, para que houvesse salvação.
Mas havia em Paulo uma tensão. Logo no início da carta, havia um problema muito grave. Qual era o problema? O problema, irmãos, que a alegria de Paulo em receber ajuda é mesclada com uma grande tristeza, muito grande tristeza de Paulo. O Epafrodito, durante a viagem, ele adoeceu. E ele já chegou em Roma doente. E Paulo então sentiu mais tristeza ainda, quando soube que o Epafrodito estava para morrer. Para morrer. E a igreja que havia enviado Epafrodito soube da notícia e também chorou amargamente. Eu quero deixar o próprio Paulo falar desse episódio. O Paulo diz assim: tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente, Epafrodito. E de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo estava triste, e a sua tristeza muito maior de ver o seu amigo convalescente à beira da morte. Paulo e os outros irmãos ali cuidam de Epafrodito, tratam dele, e o Epafrodito se recuperou. E quando Paulo despede de volta a igreja, Paulo diz que os irmãos deveriam recebê-lo, e que Paulo disse: olha, você pode dizer para lá, para eles, que eu estou cheio de tudo aquilo que eles me enviaram, e que Deus possa suprir as necessidades desses irmãos com toda sorte de bênçãos espirituais. Paulo então estava de alguma maneira feliz pela recuperação de Epafrodito, e o devolve ao seio de sua família. Então eu volto aqui às nossas considerações sobre proximidade e pessoas. Eu quero dizer que Jó, ele teve amigos da onça, não foi? Quando Jó caiu em dificuldade, o Jó encontrou gente, os seus amigos disseram: Jó, confessa o teu pecado, você está em pecado. Aquele rapaz, tio do pastor que eu conheci há pouco tempo, também era um amigo da onça. Não, que a coisa fedeu lá, ferveu, ele deixou o seu amigo só, não é verdade? Irmãos, há amigos chamados amigos da onça, mas Paulo tem Epafrodito. Paulo tem este homem. Irmãos, e você? Você tem quem? Volta um slide, por favor, Tiago. Você tem quem? Quem você tem? Quem viajaria por você? E eu quero que você preste atenção nisso. Estou encerrando. Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para cuidar de você? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para lavar a sua roupa? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para fazer comida para você? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para levar dinheiro para comprar comida para você? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para cuidar da sua medicação? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para comprar remédio para você? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para te virar na cama? Tem gente que não consegue se virar na cama. Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para curar os seus ferimentos? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para te ouvir? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para orar com você? Quem viajaria 2.000 quilômetros a pé para apenas te ouvir? Você tem algum amigo assim? Paulo tem. Paulo tem Epafrodito. Não apenas Epafrodito, Paulo tem Timóteo. E ele diz: ninguém igual Timóteo. Paulo tem mais. Paulo tem Filemão. Paulo tem Onésimo. Paulo tem Lucas. Paulo tem Silvano. Paulo tem Priscila e Áquila. Paulo tem João Marcos. Paulo tem Onesífero. Quem viajaria 2.000 quilômetros para fazer por você o que Epafrodito estava fazendo por Paulo? Solenemente eu quero te fazer a pergunta mais importante do que essa. Há alguma pessoa na sua vida que seja importante a esse ponto? Eu não vou repetir todas as falas, mas que você viajaria a pé 2.000 quilômetros para fazer tudo por ela?
Há alguém que você ame assim? Há alguém do seu convívio que mereça tudo isso? Paulo merece. Você e eu, nós temos cultivado esse tipo de amizade? Ou as nossas amizades, as suas amizades, são amizades amigos da onça? Daquele tipo, o dia que você for preso com problemas com a justiça, os seus amigos não vão te ver. E se você os entregá-los, você vai aparecer depois com a boca cheia de formiga. Ou seus amigos são amigos superficiais, pessoas que você não pode contar, e nem elas podem contar com você. Veja o que Paulo escreve no verso 25 do capítulo 2. Paulo diz de Epafrodito algo especial. Pode ir para o último verso aí, Tiago, por favor. Paulo diz de Epafrodito: Epafrodito, ele é meu irmão. Você tem alguém que você possa chamar de irmão? Não é um irmão de sangue, aquela pessoa próxima, que você pode ligar para ele qualquer hora do dia ou da noite que ele vai te atender. Ele diz: Epafrodito é meu irmão. Epafrodito é o meu cooperador. Epafrodito é aquele que está comigo na relação, que trabalha comigo. Epafrodito me ajuda. Se eu capino o lote, ele está me ajudando. Se eu viajo, ele está comigo. Ele me ajuda, ele ajuda a carregar minhas malas. Ele ajuda a lavar vasilha. Ele ajuda a arrumar as mesas. Você tem alguém assim? Paulo tem irmão, Paulo tem cooperador numa mesma pessoa. E Paulo diz que ele era um companheiro nos combates. Sabe o que é isso? O termo aí é estratiotes, soldado. É alguém que guerreia as minhas guerras. Será que você tem alguém que te defenda? Será que os seus amigos, quando alguém começar a falar mal de você, ele vai se levantar e falar assim: alto lá, fulano, não é isso que você está dizendo, é meu amigo. Respeito o meu amigo. Você tem amigos assim? Veja o que Paulo diz de Epafrodito. Ele está indo, eu estou enviando para estar com vocês. E esse moço, ele é meu irmão, ele é meu cooperador, ele é meu companheiro nos combates da vida. Alguém existe na vida que você poderia chamar como Paulo chamou Epafrodito? E será que alguém está dizendo de você o que Paulo está dizendo de Epafrodito? Será que alguém poderia dizer de mim essas 3 coisas pelo menos? Nós vivemos, irmãos, o século da vacuidade, da insignificância, da ansiedade, da depressão, das doenças da alma. Nós estamos rodeados, mais de 7 bilhões de pessoas, e estamos vivendo solitários. Não temos com quem contar, não temos um ombro para chorar, não temos amigos, não temos pessoas que nos ouçam, não temos pessoas que nos amem. No máximo, quando nós temos condições de fazer coisas em casa, alguém vai nos visitar para partilhar das coisas materiais. É por isso que nós estamos doentes na nossa alma. Você tem a sua família. Quantos maridos aqui não estão cuidando da esposa na noite que ela passa mal? Quantas esposas não querem pegar um remédio para o marido quando ele passa mal? Quantos filhos não querem ajudar os seus velhos pais? Quantos pais não querem mais se responsabilizar pelos seus filhos? A família em primeiro lugar. Depois eu quero apresentar outro grupo, a nossa vizinhança. Temos que ser amigo dos nossos vizinhos, que no momento da dor e da angústia você vai bater na porta dele, você tem que ter crédito com ele. Os colegas da escola, os colegas do trabalho, os irmãos em Cristo Jesus. E esse último grupo, foi nele que Paulo encontrou os seus melhores amigos. E nós podemos fazê-lo. E o desejo nosso, irmãos, expresso aqui nessa noite, toda a nossa festa, todo esse ajuntamento, todos os nossos assovios, toda a nossa alegria, encher isso aqui, fazer todo mundo suar aqui à frente, as crianças, os adultos, irmãos, só tem um objetivo, irmãos, para que nós estreitemos os nossos laços fraternos, a nossa amizade, o nosso carinho um pelo outro, o nosso cuidado, o desejo de ver o bem-estar do outro, para que Cristo possa ser glorificado.
Jesus fez isto, Paulo diz. Eu fiz isto, Paulo diz. Timóteo fez isto. E agora o meu amigo de toda hora também fez. E é por isso que eu posso chamá-lo de meu irmão, meu cooperador e meu companheiro nos combates da vida. Eu quero dizer para você, irmão discipulador, nesta noite, você que inicia um projeto, e nós que já estamos e vamos continuar, e todos nós vamos exercitar o companheirismo no nosso tempo, no nosso meio. Não vamos permitir que falem mal dos nossos amigos. Não vamos permitir que outros corrijam os nossos discípulos. Nós mesmos vamos corrigir. Nós mesmos vamos dar o apoio que precisa. Nós mesmos vamos declarar nossas fraquezas, nossas dificuldades. Irmãos, vamos fazer uma família, irmãos, porque a vida passa. Para encerrar, eu e Alba participamos em Caldas Novas de um trabalho para pastores e esposas de pastores. E era um grupo de adultos. Pastor Estevam, que nós devemos trazê-lo aqui em 18 e 19 de novembro deste ano, um homem palestrante internacional, servo de Deus amado. Ele fez uma pergunta, usou palavras duras, mas ele disse mais ou menos assim: meu querido, minha querida, quando você ficar velho, quem vai cuidar de você não é fulano, nem beltrano, nem ciclano, etc. Ele disse algumas coisas. Vai ser a sua esposa, vai ser o seu esposo, serão os seus filhos, a nossa família, aqueles que estão à volta de nós. Nós temos visto bons exemplos. Irmão Geraldo aqui da Quinta Igreja, Geraldo Honorato, ele cuidou do velho pastor Josias até a morte. Passava lá e estava cuidando dele, abençoando, levando no médico. Temos bons exemplos, mas o nosso tempo é um tempo cruel. Trabalho, festança, gastando dinheiro, é internet, e nós não estamos criando relações humanas. E sem amigos, nós iremos sucumbir. Eu oro a Deus que nesta semana, aquilo que já me incomoda por dias, possa te incomodar nessa semana. Quem viajaria por você 2.000 quilômetros a pé para fazer alguma coisa que você precisa? Por quem você viajaria 2.000 quilômetros? Tem que ter pelo menos uma mão, gente, de gente que a gente morra por eles. Não tem? Falar que tem 1.000 amigos, eu tenho 5 amigos no Facebook, 5.000 amigos no Facebook, não tem nada. Se você precisar de R$10 emprestado, você não arruma nenhum naqueles 5.000. Tenha pelo menos 5 que você morra por eles, que você viaje a pé 2.000 quilômetros. E você tem que ter outros 5 que viajem 2.000 quilômetros a pé para ajudar você. E você viaje para cuidar de alguém. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. E eu espero que vocês saiam daqui incomodados com isso, até a volta de Cristo.